O teólogo ele deve conhecer as ciências antropológicas e a filosofia. Se Deus, em Cristo, se fez homem, fez isso respeitando a natureza humana. Deus falou a linguagem do homem. Se é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus transmitida por pessoas humanas, a antropologia teológica não deve limitar-se a algumas passagens escolhidas que tratam diretamente de um ou outro aspecto da vida humana, como a criação, as sagas das famílias patriarcais ou as leis que regulam a vida em sociedade. Se a Bíblia se orienta para o Verbo encarnado, toda ela apresenta uma certa visão antropológica. Os textos sagrados, falando da vida exterior, revelam a vida interior do povo hebreu. A Bíblia recorre à realidade concreta, visível ou sensível, como o coração, para expressar o invisível, pois relaciona o homem com Deus. Segundo Santo Tomás de Aquino, o homem está na linha divisória entre a natureza espiritual e a corpórea. Como tal, escapa à determinação pela percepção. Nicolau de Cusa, no fim da Idade Média, superou a visão do homem como um microcosmo ou um mundo de maneira reduzida, mas também tornou presente Deus de maneira relativamente humana. É infinito na finitude humana. Sua grandeza manifesta-se na pequenez. Pascal dizia já nos tempos modernos que é um caniço, mas um caniço que pensa e, pensando, tem conhecimento da sua pequenez. A visão contemporânea do homem caracteriza-se pela pluralidade de formas e experiências de vida. Sua grandeza resulta das grandes metas colocadas aí no caminho de sua realização, dos grandes feitos que é capaz de realizar. Busca uma compreensão cada vez mais abrangente de si mesmo, penetrando nos começos da história, do pensamento, da arte, da língua, da origem, dos fatores determinantes da evolução biológica. Tenta compreender melhor a relação do indivíduo com a sociedade. Situado entre grandeza e pequenez, hoje como ontem, o homem tem grandes perguntas para as quais busca respostas. Quem somos nós? Qual que é a nossa missão no universo? O que nos espera? Que sentido podemos dar à nossa vida? Qual que é o sentido da história e do mundo? A realidade como um tudo tem valor? Meta, significação ou desemboca no absurdo? Cada um busca a resposta a essas grandes questões partindo aí de sua própria experiência e interesse. Cada qual deve assumir o risco da própria vida. Este livro, originado de um curso no mestrado em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2009, tenta responder a algumas questões à luz da fé cristã. A fé não amplia os conhecimentos científicos como tais, mas mostra um caminho que podemos seguir e oferece à nossa vida um grande horizonte de sentido. Entretanto, também não se podem ignorar as críticas formuladas no campo científico, sobretudo na filosofia, na sociologia, na etnologia e na história, como também se manifestaram em numerosos movimentos sociais, mostrando aí que o programa antropológico em busca de uma determinação única do ser humano é insustentável. A busca de uma definição objetiva e permanente de constantes do ser humano torna-se irrealizável frente à pluralidade de formas da vida humana no passado e no presente. As perspectivas antropológicas podem ser conduzidas de maneira que voltem a atenção para constelações específicas da vida humana no contexto das condições culturais e sociais da situação concreta. O trabalho do teólogo consiste, em primeiro lugar, em traduzir sem trair a consciência de fé da Igreja para dentro do mundo cultural em que vive. Para isso é preciso conhecer a cultura de maneira refletida. A cultura, na era da globalização, está marcada cada vez mais pela tecnociência e pelas filosofias. Por isso, torna-se indispensável o diálogo com essas áreas do conhecimento se quisermos uma teologia viva. Tratando-se de questões de antropologia teológica, a palavra antropologia, que é o estudo do ser humano, designa seu objeto material de estudo, que é o homem, o ser humano. O adjetivo teológico indica o ponto de partida, o ponto de vista a partir do qual se abordarão as questões. O homem é a partir da sua relação com Deus. Para a teologia, a pergunta central é: que é o homem à luz da revelação de Deus? O que Deus espera do homem? A expressão antropologia teológica é relativamente recente, pois o estudo sistemático dos grandes problemas do homem à luz da revelação judaico-cristã só se desenvolveu nas últimas décadas. Entre os teólogos, há aqueles que partem do pressuposto de que toda a teologia ela deve atenção aos problemas do homem, e outros usam a expressão para designar uma disciplina autônoma no conjunto do corpus teológico. Como disciplina autônoma, costuma abranger 3 tratados. A protologia, ou seja, o problema da origem do homem e do mundo. B, a soteriologia, compreendendo o estudo da restauração, redenção e salvação do homem e do mundo em Cristo. E C, a escatologia, como estudo do destino último do homem e do mundo. É evidente que, nessa perspectiva, a antropologia teológica não pode omitir a relação do homem com Deus nem com o mundo. A abertura do homem ao mistério de Jesus Cristo inclui ambas as relações. Não temos a pretensão de oferecer
uma antropologia teológica completa, um tratado, pois, em última análise, o homem permanecerá um mistério para si mesmo. A fé não nos fornece informações metafísicas sobre o espírito e o corpo, sobre o tempo e a eternidade. Talvez nossas reflexões possam ajudar outros a encontrar melhor suas próprias respostas. Então, diferentes perspectivas antropológicas. O termo antropologia deriva do grego anthropos, que é o homem, ser humano, e logos, explicação, razão. Ou ciência, né? Literalmente significa, pois, a ciência que estuda o ser humano, o homem e de suas obras. Mas pode ser falado do homem sob muitos pontos de vista. A rigor, há tantas antropologias quantas forem as ciências que versarem sobre o homem. Essas ciências distinguem-se entre si pelos diferentes enfoques, recursos e métodos empregados. Por isso é perigoso definir o que é antropologia. Uma definição poderia ser muito ampla ou muito restrita. No último caso, poderia excluir campos de pesquisa que poderão ser parceiros importantes para a filosofia e teologia. As ciências da natureza em geral estudam os seres irracionais, os átomos, as rochas, as estrelas, as plantas, os insetos. Nas chamadas ciências humanas, o próprio homem é o sujeito, o objeto da pesquisa científica, é o homem estudando o homem, o ser humano estudando o ser humano. No primeiro momento, não se deve exagerar a diferença entre ciência da natureza e ciências humanas, pois o homem é também uma realidade natural, parte integrante da natureza. Todos sabemos que, por exemplo, a biologia tem importantes contribuições a oferecer para a interpretação do sujeito humano. O mesmo se pode dizer quanto aos métodos usados nas ciências humanas. Piaget enfatiza: é evidente que as ciências do homem são levadas a utilizar cada vez mais métodos estatísticos e probabilísticos, assim como modelos abstratos que foram desenvolvidos no campo da ciência da natureza. Na situação da ciência do homem, no sistema das ciências do Piaget, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não dislike. Hasta la vista, bem-vindo, até a próxima.